Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula de História do Brasil, focado no concurso da Polícia Militar, da PM do Paraná 2020. Seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor, amém. Amados meus, antes de iniciar propriamente dito os nossos trabalhos, eu tenho um aviso para você. Logo aqui abaixo, na descrição do vídeo, você encontra 3 links. O link número 1 é o link do material em PDF de apoio a essa aula. Exatamente esse material que você está vendo aí na tela ao meu lado. Beleza? Então, nesse link, nesse material, você tem aí essa parte que eu estarei ministrando aqui para você. Tá? No segundo link, é o link de uma playlist com videoaulas gratuitas de história do Paraná, focado no concurso do Paraná, da PM Paraná 2020. Beleza? Então tem uma playlist com videoaulas gratuitas. E no link 3, no terceiro link, é o link do curso completo, exatamente neste formato, né? Material em PDF de apoio e videoaula. Comigo, professor Kennedy Santos, totalmente focado aí no edital da PM Paraná 2020, fazendo assim com que você tenha muita chance de acertar as questões de história deste concurso, te levando a ficar cada vez mais próximo, né, de assumir ali o cargo da PM Paraná 2020. Beleza? Então, você tem aí esses 3 links, dá uma olhadinha neles, ok? Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos, né? Quando nós vamos lá no edital da PM Paraná, você vai encontrar os títulos de história e ele separa esses títulos por período histórico, né, de uma forma mais positivista. E entre essa separação, ele chega então no período que ele chama de Brasil Império. A maior parte dos tópicos que estão no Brasil Império estão ligados diretamente à história do Paraná. Então, esses tópicos eu já gravei e está lá no curso de História do Paraná. Dentro do curso completo está tudo lá, essa perspectiva, né, desses tópicos do Império. Ok? Tá? Mas, entre eles, ele coloca alguns tópicos que, de certa forma, né, estão dentro da história do Brasil. E o primeiro tópico dentro dessa história do Brasil é um tópico bem interessante, porque ele escreve lá assim: café, escravidão e trabalho livre. Isso significa que o examinador aqui, ele está preocupado com a correlação entre a produção do café, no seu primeiro momento, com a escravidão, e no segundo momento, com o trabalho livre. Beleza? Para que você entenda bem todo esse contexto, né, você tem diversas formas. Eu prefiro, primeiro, você visualizar a estrutura do crescimento da produção do café. E é exatamente isso que nós vamos fazer nessa aula. Ficando, então, a sua relação direta com a escravidão e com o trabalho livre para uma outra aula. Mas esta aula é essencial, para entender, então, a produção do café no Império, e 2, para entender até alguns assuntos do próximo tópico, né, do próximo conjunto de tópicos do edital, que é o Brasil República. Beleza? Então, entender o café é, ao mesmo tempo, entender geograficamente, economicamente, o que está acontecendo no país durante o Brasil Império, para entender o Brasil República logo em seguida. De boa? Então, Kennedy, como é que está esse café? Como é que é essa demanda, né? Eu dividi essa estrutura do Brasil Café, né, da produção do café, do ciclo econômico do café no Brasil,
em 4 fases. A primeira fase é a fase que eu chamo de introdução do café no Brasil, ou seja, como que o café chegou. Segunda fase é a fase do desenvolvimento. É a fase que eles percebem que o café é realmente um mercado interessante e eles começam a desenvolver. A terceira fase é a fase da consolidação, ou seja, o café está consolidado, já tem mercado, então precisamos melhorar fortemente essa produção. Então o café é consolidado, tá? E por fim, a quarta fase é a fase que você vai perceber outros pontos sendo desenvolvidos também no café pós-consolidação, certo? Então você tem aí, conforme o que eu quero demonstrar para vocês, 4 fases do café sendo desenvolvido. Essas 4 fases saem do Brasil Império e adentra o Brasil República. Beleza? Então o meu foco agora é demonstrar esse processo histórico do Brasil Império adentrando o Brasil República. Certo? Tá? E esse processo, a melhor forma que eu tenho para te demonstrar isso é através dos mapas, né? Então eu coloquei lá embaixo para você, o seguinte. Deixa eu só fazer aqui de novo, ó. Coloquei lá embaixo o seguinte para você, ó. Primeira fase, a introdução do café. A segunda fase, o desenvolvimento do café. Na terceira fase, a consolidação do café. E na quarta fase, outras oportunidades do café. Tá? Na primeira fase, você vê aí assim, ó, o café é introduzido na cultura do Brasil. Ele é introduzido aonde? No Rio de Janeiro. Muito importante isso. O Brasil, o café começa a sua produção no Brasil no Rio de Janeiro, na região do Vale do Paraíba Fluminense. É Vale do Paraíba, sim, mas é a parte fluminense, é a parte do Rio de Janeiro. Começa lá. E depois, já estamos no Vale do Paraíba, ele desenvolve para a região de São Paulo, né? Também no Vale do Paraíba Paulista. Certo? Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, vem comigo no mapinha aqui. Aqui está o mapinha do desenvolvimento. Essa parte aqui é o que a gente chama de Vale do Paraíba. Beleza? Vale do Paraíba. Esse Vale do Paraíba, ele tem aqui uma divisão, então. Essa divisão é o seguinte. Essa parte aqui é do Rio de Janeiro. Beleza? E essa outra parte aqui é de São Paulo. Então, Vale do Paraíba é Fluminense, é por onde começa, e depois é levado para do Vale do Paraíba Paulista. É aí que o café começa. Beleza? De uma forma de produção bastante exploradora ainda, tanto que eles acabam com a terra, né, aqui dessa produção, o café era escoado ainda com mulas, tal. Então era algo bastante precário no seu início. De boa? Mas o mercado do café só aquece. Né? Só aquece na Europa e nos Estados Unidos. Então, enquanto o mercado... É isso que você tem que entender, que há um conceito lógico. Quanto mais aquecido o mercado do café na Europa e nos Estados Unidos está, maior será a produção de café no Brasil. Beleza? Então, aqui está bem no iniciozinho e aí isso vai acontecendo. Depois dessa fase, que começou ali no Vale do Paraíba Fluminense e foi para o Vale do Paraíba de São Paulo, né, você começa então a desenvolver esse processo. Né? O desenvolvimento desse processo acontece na segunda fase, que eu vou chamar então de fase do desenvolvimento do café. Se você olhar essa fase, é uma fase importante, porque você termina abrindo um bom território no Brasil para a produção de café, certo? Essa fase ela vai entrar no que a gente pode chamar de região da Zona da Mata Mineira. Essa região da Zona da Mata Mineira vai então de Minas Gerais, vai pegar Minas Gerais e vai até o Espírito Santo. Tá? Então pega lá Minas
e aí vai até o Espírito Santo, beleza? E depois, e ainda dentro dessa fase, né, ele vai mais para o sul, né, e no sul ele chega então na região de Campinas, São Paulo, certo? Então, região de Campinas começa também a desenvolver essa produção de café. O que eu estou dizendo é o seguinte, então, vamos para o mapa, que é o que está de verde aqui. Ó. Toda essa região aqui, que pega hoje o que a gente entende como, bem aqui, São Paulo, essa parte aqui, São Paulo. Então aqui nós temos São Paulo, bem aqui nós temos o Espírito Santo, né? E Rio de Janeiro também, né? Parte do Rio de Janeiro. E aqui você tem Minas Gerais, o restante aqui é Minas Gerais, certo? Você começa tendo esse desenvolvimento dentro desse processo, tá? Então o café começa a desenvolver, beleza? Tranquilo? Esse desenvolvimento, ele vai acontecer de 1850 até 1900, certo? Então o café nesse desenvolvimento, na sua maior parte, vai acontecer dentro da escravidão. No finalzinho dele, acaba a escravidão, e aí você começa então outro tipo de desenvolvimento que começa com o trabalhador livre. Na verdade, o trabalhador livre chega, de certa forma, antes da escravidão, mas é nesse contexto que separa o joio do trigo na forma de produção. Beleza? Tá? Mas está aqui o desenvolvimento. Então vai para essa região. O café começa a ser produzido aqui. Porque o mercado mais aquecido na Europa e nos Estados Unidos vão produzir e vender para lá. Né? Ou seja, mercado mais aquecido significa o seguinte, que o café, que era uma bebida mais voltada para as elites, começa agora a ser uma bebida mais voltada para o povão. Né? E o povão começa a consumir muito. Então tem que produzir muito. E aí o Brasil termina, de certa forma, tomando esse caminho à frente para essa produção. Beleza? De boa? Bom demais, né? Só que aí, essa fase, ela vai aí durar 50 anos. 50 anos. Essa fase de 50 anos, ela é importante. E ela leva à próxima fase, que, ao meu ver, é a fase que mais importa para este concurso, para esse concurso da PM Paraná 2020. Por que essa terceira fase, professor, é a fase que mais importa? É porque essa fase envolve a história do Paraná. O Paraná vai entrar na história do café já na parte consolidada do café. O café já estava consolidado economicamente, aí a região norte do Paraná começa a ser desenvolvida para a produção desse café. Se você percebe, e se a gente volta em aulas anteriores, você vai ver que o Paraná ele teve aí alguns ciclos econômicos que o seu edital mesmo pede. Você teve lá o ciclo econômico do ouro, né, o ciclo econômico da mineração, né, do garimpo, foi o primeiro ciclo econômico, pequeno, mas houve um ciclo. Depois disso, o ciclo econômico do tropeirismo. Depois do tropeirismo, o ciclo econômico da erva mate. Juntamente com o ciclo econômico da erva mate, né? E aí depois termina tomando um caminhar sozinho, o ciclo econômico da madeira. E aí foram 4 ciclos. Nesse caso, então, nós chegamos no 5º grande ciclo econômico do Paraná, que é o ciclo econômico do café. Essa estrutura vai acontecer na parte da consolidação. Porque essa consolidação ela vai começar, então, ao oeste de São Paulo, né? Ao oeste de São Paulo, e aí vai adentrar ao norte do Paraná, sendo uma das áreas, uma das principais áreas
do desenvolvimento da produção do café, principalmente vinculada a uma perspectiva capitalista, com o fiéis escravista já basicamente finalizado. Poderia ter culturalmente, mas não legalmente, mais a prática da escravidão. Então você começa a ter um forte desenvolvimento desse patamar também, né? E o Paraná, o norte do Paraná vai fazer parte dessa estrutura fortemente, com a ideia de um desenvolvimento econômico mais voltado para o trabalho livre. Certo? Tá? Então essa fase é muito importante. Vou colocar aqui, vamos voltar aqui a tela, para a gente entender. Então eu estou lá na terceira fase, né? Na terceira fase. Na terceira fase, você encontra o seguinte, a fase da consolidação. Né? Ela começa, então, no centro-oeste de São Paulo, que quando você estuda a história do Brasil, a parte do café, é o que o povo fala, né? Os livros de história costumam falar do centro-oeste paulista, como o boom do café, beleza, tal, tá ótimo, tá certo isso tá certo. Mas nós não podemos esquecer, como que o concurso é para o Paraná, que esse centro-oeste paulista adentra a região norte do Paraná, né? Fazendo também a região, então, do Vale do Ivaí, mais especificamente a região de Londrina e Maringá, né? Sendo também um boom para o desenvolvimento do café, e inclusive é esse processo que povoa verdadeiramente a região norte do Paraná. O povoamento, nesse caso, não veio do ouro, não veio do tropeirismo, não veio, né, da erva mate, não veio da madeira. O povoamento verdadeiro dentro dessa região, todos esses ciclos de certa forma influenciam lá, mas o povoamento verdadeiro dessa região do Paraná se dá mediante o café. Mediante o café. Por isso é tão importante essa fase. Beleza? Entendemos? Ok, vamos lá para o mapa para a gente entender ela melhor então. Aqui no mapa vai ficar mais claro isso. Então, todo o processo começa aqui. Deixa eu apagar aqui. Todo o processo vai começar nessa região aqui, ó. Essa região aqui. Toda essa região aqui. Nós estamos falando dessa região aqui, vou colocar aqui, que é São Paulo. Essa parte é a parte que a gente chama de oeste de São Paulo. Lá você tem, né, a região de Bauru, de Ourinhos, tal. Essa região é a parte onde que vai ter o boom econômico do café em São Paulo, beleza? Mas você percebe que essa fase vai continuar descendo aqui. E quando desce, encontra o norte do Paraná. E no norte do Paraná, você vai ter uma área de desenvolvimento forte da produção do café. Essa área, né, é a área ali da região de Londrina e Maringá. Perfeito? Tá? Que começa então o forte povoamento dessa região. Um forte povoamento dessa região. Tá? Um povoamento esse já sem o processo de escravidão. De boa? Então o café chega até aí. Isso na terceira fase. Eu até poderia, de certa forma, parar a parte dessa terceira fase. Essa terceira fase aqui, ela vai acontecer, se você olhar aqui, do período de 1900 a 1950, né, de 1900 a 1950. Então, essa fase você já tem ali, né, de certa forma, um período já na República, primordialmente. Tá? Já no período da República, primordialmente. Certo? Então, você já tem aqui. Então, eu poderia até parar aqui, tal, mas eu vou um pouquinho mais além, por quê? Porque, se, de certa forma, a gente também precisa entender o Paraná nesse processo. E o Paraná, ele entra na quarta fase. Na verdade, ele é o principal ponto da quarta fase, que já é a partir ali
de 1950, já uma república consolidada, né, em nosso país, pós-governo Vargas. Então você já tem um processo importante, que a gente vai ver numa aula futura lá na parte de república, né, que é a quarta fase, onde que na quarta fase vai apresentando essas oportunidades, conhecendo bem essas oportunidades do café, você termina tendo outros desenvolvimentos. Esses desenvolvimentos vai ser no Paraná, né, na região de Campo Mourão, na região de Paranavaí, né? Na região de Umuarama, perfeito? Essa região também é do café, mas é um café a posteriori, de 1950 em diante, certinho? Ela está aqui no mapa também, né? Só para ficar claro aqui. Então, essa região, né, aqui do Paraná, que é a parte que nos interessa, ela entra aqui, ó. Isso aqui já é 1950 e diante, né? Então você entra nessa região de Campo Mourão, tal, né? Essa região ela desenvolve também uma produção forte, dando assim um povoamento maior, né, ao norte do Paraná. Porque o norte ele foi sendo povoado, do Paraná ele foi sendo povoado, né, de pouquinho, né, o norte novo, até chegar ao norte velho, que é a parte do café, né, até a parte do café, certo? Então essa região foi uma das mais demoradas aí a ter povoamento. Mas você percebe, foi uma das últimas e é uma área com uma economia bastante forte no Paraná. Por quê? Porque veio de uma produção muito forte, que já era o café. Dando origem a grandes famílias economicamente ativas, né, na produção de café dessa região do Paraná como um todo. Tanto ali na região inicial de Londrina e Maringá, até nas demais regiões propriamente dito. E essa fase vai ter também produção, então, de café em novas áreas, pós-1950, em Minas Gerais, vai ter também lá na região do Espírito Santo, vai ter lá também na região do Mato Grosso do Sul, né? Você começa tendo um desenvolvimento do café dentro dessas áreas. Ou seja, esse é o histórico do café, partindo então do período do Império Brasileiro até chegar no período da República, né? Até chegar no período da República. Na próxima aula eu irei focar na parte da escravidão, no contexto econômico e social dentro dessa estrutura do café, e na parte do trabalho livre dentro desse contexto econômico e social da estrutura do café, dentro do período do Império. Entrarei, de certa forma, na parte também da República, mas só por desencargo de consciência do professor, mas isso vai ficar para a próxima aula. Caso você deseje ter essa aula, está lá no link 3, no curso completo, vai estar lá a continuação dessa aula. Só lembrando então, no link número 1, material em PDF de apoio a essa aula. Link número 2, playlist de videoaulas gratuitas voltadas aí para o concurso da PM Paraná. E link número 3, curso completo de História do Brasil e do Paraná, focados no concurso da PM Paraná 2020 comigo, professor Kennedy Santos. Muito obrigado, que Deus abençoe e até depois. Valeu, tchau, tchau.